Item 3, página 45, a igreja nos confins da terra. Vamos falar sobre a conversão de Saulo, a conversão de Saulo de Tarso. Bom, antes de mantenha aí o seu livro de Atos aberto na Bíblia e também o livro do curso. No nosso livro, eu deixei um comentário. É interessante observar que o início do cumprimento do ID aos confins da terra se dá com a conversão do maior perseguidor da igreja, do homem que foi a autoridade com autorização para o apedrejamento de Estevão. Bom, se essa conversão está se dando 2 anos depois da morte de Jesus, é bem provável que essa perseguição de Saulo ela já vinha ocorrendo pelo menos há 1 ano. E ele teria andado então por todas as cidades, tanto da Judéia, né, Jerusalém, Judéia, provavelmente Samaria, apesar que os sacerdotes eles não se importavam muito com Samaria, então talvez os samaritanos tenham tido uma certa paz. Provavelmente também a Galileia, todas essas regiões, ou seja, daqueles termos chamados terra de Canaã, terra que foi prometida por Deus aos israelitas, aquela região já estava sofrendo uma perseguição de Saulo há pelo menos 1 ano. E agora o que ele vai fazer? Bom, os cristãos eles foram pregando o evangelho por onde eles foram espalhados. Foi isso que nós vimos quando estudamos aí o final do capítulo 7, início do capítulo 8. E agora Saulo vai então prosseguir ou iniciar a perseguição em um país vizinho, que são os sírios. Então, Atos, capítulo 9, versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta aí também, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então observe que é uma decisão dele. Ele era um israelita, né, assim, aplicado àquela instrução que ele recebia. E nós sabemos que, pelo menos da parte dos fariseus, foi o que nós vimos no capítulo 5, que o líder dos fariseus era Gamaliel. Da parte dos fariseus, não haveria ordem para perseguir. E aí Saulo de Tarso provavelmente estava até desobedecendo o seu mestre. Porque Gamaliel tinha dito para não perseguir, para não se encontrar lutando contra Deus. Mas Saulo de Tarso, ele teria decidido desobedecer. Olha, existem tradições não confirmadas que diz que Saulo era o melhor aluno de Gamaliel e que Gamaliel até via em Saulo o provável substituto de Gamaliel no Sinédrio. Mas isso não é confirmado, né, na Bíblia, isso é tradição histórica, ok? Então, aqui quando a expressão que usa, ele ainda respirando ameaças, por exemplo, se você mantiver aberto aí em Atos capítulo 9, e vai até o capítulo 26 do mesmo livro de Atos, os versículos 11 e 12, como que o apóstolo Paulo descreve a perseguição que ele fazia. Ele diz: E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Ou seja, blasfemar contra Jesus, né? Certamente através de torturas. E enfurecido demasiadamente contra eles,
até nas cidades estranhas os perseguir. O que seriam essas cidades estranhas? Provavelmente está falando, por exemplo, pode ser Gaza, pode ser Cesareia, ou até Samaria, pode ser a Galileia, pode ser Tiro e Sidom. E o versículo 12 também, olha, sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Aí depois nós vamos estudar essa parte com detalhe. Retorne para Atos capítulo 9. Então esse texto de Atos 26, ele descreve com mais detalhes o que está descrevendo aqui, que ele fazia ameaças de morte. Então ele respirando ainda ameaças de morte, ele que estava devastando as igrejas ou as sinagogas onde cristãos estariam se reunindo, pregando para outros judeus, dizendo, olha, o Messias já veio. Saulo vai se converter e depois Paulo, convertido em Paulo, ele vai fazer isso. Em cada cidade que ele chegar, ele vai nas sinagogas, porque a ordem de Jesus era pregar primeiro aos judeus. Isso não era uma discriminação com os gentios, não. Porque realmente os judeus é o povo escolhido por Deus, um povo que tinha aquela esperança nas Escrituras. Então haviam judeus que eles não acreditavam nem na vinda de um Messias. Talvez o judeu mais famoso desse período na história é um judeu chamado Fílon de Alexandria, que ele é considerado até hoje um filósofo. Ele é estudado pelos filósofos seculares, Fílon de Alexandria. Ele, por exemplo, ele não acreditava que o Messias seria um homem. Para ele, o Messias seria uma era. Então, tinham israelitas, judeus, que eles não acreditavam mais em um Messias homem. Mas tinham pessoas que acreditavam, que esperavam o reino de Deus, esperavam um Messias homem, um Salvador de Israel homem. A grande maioria não via o Messias como vindo para morrer. João Batista nós sabemos que via, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é claro que ele está usando a simbologia do Cordeiro no Antigo Testamento, o Cordeiro Pascal. Então João Batista sabia, mas certamente eram poucos, ok? Então aqueles que creram, eles foram para os outros judeus e nas sinagogas e pregando. Então o que Saulo de Tarso vai fazer? Ele vai atrás dessas pessoas nas sinagogas. Quem é que está pregando para os judeus e está fazendo com que muitos judeus abandonem a fé que aqueles sacerdotes e fariseus ainda pregavam. Porque a pregação era clara, nós vimos os sermões de Pedro. Vocês mataram o Messias, vocês mataram o justo, e agora vocês devem receber esse justo para que Deus resplandeça a luz para vocês. Então essa era a mensagem que todos os israelitas estavam levando, e certamente falando, olha, Jesus também anunciou que tudo isso aqui vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruído. Então isso para os sacerdotes, para os fariseus, era um desastre para a fé deles e um desastre até, vamos dizer, socialmente falando, porque eles viviam principalmente da peregrinação ao templo, e Jesus tinha anunciado, tudo isso será destruído, Jerusalém será sitiada e eles serão destruídos, serão espalhados por todo o mundo. E falar isso para o israelita era uma tristeza muito grande. Então, Saulo de Tarso ele vai com esse pensamento, não, essa pregação tem que acabar. Ok? Bom, o sumo sacerdote que ele dirigiu aqui, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Se esse aqui é o segundo ano depois da morte de Jesus, Jesus morreu no ano 29, então esse aqui seria o ano 31. Então nós sabemos pela história que o sumo sacerdote nesse período ainda era o mesmo Caifás. Quem determinava quem seria o sumo sacerdote era Herodes, os romanos, E nós sabemos pela história que Caifás só deixa de ser sumo sacerdote no ano 36
ou seja, cerca de 4, 5 anos depois dessa perseguição e conversão de Paulo, né, aos israelitas. Né? Então estavam, na verdade, aqueles sacerdotes, Caifás, que era o sumo, e os outros chamados de principais dos sacerdotes, que eram seus cunhados, né, e o seu sogro Anás. Bom, o versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Bom, a tradução aqui, seita, não é boa essa tradução, tá ok? O termo traduzido aqui por seita é o termo grego rhodos, e esse termo ele é melhor traduzido por caminho. Nesse sentido, essa nossa tradução não foi fiel. Então, seria melhor traduzido. E pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, ok? A fim de que se encontrasse alguns desse caminho. Alguns que seguissem esse caminho, seguissem essa mensagem de que o Messias veio, foi morto, e esse Messias anunciou que tudo isso aqui vai ser destruído, que os israelitas vão ser espalhados pelo mundo e que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. E você veja que tempo profético importante nós estamos vivendo, né? Porque a nossa geração, nesses 1996 anos da morte de Jesus, a nossa geração é a geração que está vivendo o tempo que Israel voltou para Jerusalém. Jerusalém voltou a ter um domínio parcial dos israelitas, os gentios ainda estão pisando em Jerusalém. Isso em breve nós sabemos que as escrituras vão se cumprir e Jerusalém deixará de ser pisada pelos gentios. Ok? Antes disso haverá uma conversão dos israelitas. Pois bem, então, qual seria a acusação também que Saulo de Tarso faria aos cristãos? Ele chegando lá em Damasco, certamente ele não ia só nas autoridades judaicas, porque as autoridades judaicas eles não podiam matar alguém em Canaã e muito menos poderiam matar alguém lá, né, em Damasco, na Síria. E nesse período da história, a Judéia ela tinha perdido o status, né, de uma região governada diretamente por Roma. A Judéia ela era submissa aos sírios. Os governadores sírios, as autoridades romanas ficavam na Síria. E Judéia passou a ser uma província da Síria. Então, provavelmente, Saulo de Tarso chegaria nessas autoridades romanas que estavam na Síria. E qual seria a acusação? Aqui vamos conjecturar, né? Possibilidade. Nós sabemos que os judeus, eles possuíam uma autorização especial do Império Romano, de maneira que eles não precisavam adorar os deuses romanos. Todo o país dominado pelos romanos, aquele povo dominado, ele poderia continuar cultuando os seus deuses, mas eles também deveriam cultuar os deuses romanos. Porque todos os povos antigos, eles acreditavam, se eles perderam uma guerra, era uma guerra entre deuses, então aquele deus era maior do que o deus dos derrotados. Tá ok? Pois bem, então os judeus eles tinham recebido uma autorização especial que o próprio César havia concedido a eles, lá em 63 a.C., dizendo que, como eles eram um povo diferente, que adorava a um só Deus, então César concedeu a eles a autorização deles não precisarem
adorar os deuses romanos. E mesmo assim eles seriam considerados uma religião lícita. Então a suposição é que Saulo de Tarso chegaria em Damasco e diria, olha, esses judeus aí que estão seguindo essa outra religião, eles estão seguindo agora uma religião ilícita, não é o judaísmo. O judaísmo, ele tem o privilégio diante de Roma, concedido pelo César, ele tem o privilégio de não precisar adorar os deuses romanos. Mas essa religião aí seria o que ele teria dito. Essa religião aí não é uma religião lícita, então ela não deve funcionar. E aí, sem autorização para funcionar, o que ele vai fazer? Ele vai então iniciar prisão. Esse seria o plano. Então, a Bíblia só diz que ele deu carta para os... ele recebeu carta do sumo sacerdote para poder perseguir os cristãos ou os judeus que estavam seguindo essa outra religião que ele iria então acusar de religião ilícita. Essa seria a acusação de religião ilícita. Bom, o comentário no nosso livro, agora deixe essa parte do texto de Atos e vamos ler um comentário do nosso livro. Eu comentei aí. Estamos, para quem está chegando agora, estamos na página 45. Diz: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. A Judéia era uma província romana com governo central em Damasco. As autoridades judaicas que deram autorização a Saulo foram os principais dos sacerdotes e conselho dos anciãos, o que ele fala lá em Atos 26:10 e 22:5. Devem ter tomado conhecimento de cristãos que fugiram da perseguição e assim deram ordem para persegui-los, porque, como eu disse, certamente eles chegaram lá naquelas regiões lá pregando o evangelho. E essa era uma questão que preocupava as autoridades, porque estava atingindo diretamente vamos dizer, o funcionamento do templo. Porque nas palavras de Jesus, tudo aquilo seria destruído. Quando? Jesus não falou o tempo. Como Jesus morreu no ano 29, nós sabemos que isso se cumpriu cerca de 40 anos depois, no ano 70. Então, os cristãos reproduziam as palavras de Jesus. Nesse período também não tem nenhuma epístola escrita, não tem nenhum evangelho escrito. A primeira obra escrita vai ser, para vocês terem ideia, no ano 49 da era cristã, que é a epístola de Tiago. E os evangelhos também, claro, não tinham sido escritos, mas a pregação da igreja reproduzia a mensagem de Jesus. Então, desde esse momento, os cristãos já anunciavam, olha, tudo isso seria então destruído. Jerusalém e o templo seriam destruídos.